Boa tarde. Estamos dando início à sessão ordinária número 24 de 2026 do Conselho Superior da GERGS. Saúdo conselheira Luciana Luso de Carvalho, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, o diretor-geral adjunto Vinícius Ilha, nosso ouvidor Luiz Henrique Viana, que está aqui presente, assessores. Cumprimento também a presença aqui da Carolina Bahia e do Guilherme, da Sugás. E passamos, e também, lógico, todos os que nos acompanham, os demais servidores, todos que nos acompanham de forma online aqui nessa sessão. Passamos então para o item 1 matérias, item 1.1, análise do processo 000-115-3900-260, que trata de repasse semestral ordinário da conta gráfica da Sulgás. Conselheira relatora Luciana Luso de Carvalho, conselheiro revisor Lucas Salomão da Silva Fur. Só lembrando aqui também, né, o conselheiro Porce está de férias e o conselheiro Algir está em licença médica ainda, né, por isso não estão na sessão aqui. Tá, então, por favor, conselheira Luciana, a palavra é sua então para a leitura do seu relatório. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, conselheiros, doutor Vinícius, representantes da Sulgás, também os nossos colegas aqui que estão no auditório e a todos que nos assistem remotamente. Então, vou dar início ao meu relatório. O processo, então, é o 115-3900-260, que trata da conta gráfica do gás para agosto de 2026. E o relato, então, passo ao relato. Senhores conselheiros do relatório, este processo foi instaurado pela Diretoria de Regulação Econômica para o cumprimento da Resolução Normativa número 72 de 2025, emitida pela GERGS, que trata da conta gráfica do preço de venda do gás distribuído pela Sulgás. Esse instrumento regulatório é amplamente adotado no setor e visa a conferir estabilidade e transparência para a concessionária e para os usuários, com a captura das variações do preço da molécula do gás e do respectivo transporte. No Estado, o repasse ordinário dessas variações deve ocorrer semestralmente nos meses de fevereiro e agosto. Nesse novo cenário, o primeiro repasse semestral ordinário foi autorizado em 9 de fevereiro de 2026, fixando à GERGS o novo preço de venda do gás em R$ 2,0729 por metro cúbico, o qual é composto pelo somatório do preço de venda do gás fixado em R$ 2,1615 por metro cúbico e da parcela de recuperação, que é uma parcela negativa, né, de R$ 0,0886 por metro cúbico, conforme resolução decisória número 870 de 2026. Após a instauração deste processo, a Diretoria de Regulação Econômica da GERGS e a Sulgás tiveram uma série de interações com o objetivo de cumprir o procedimento para exame e deliberação da conta gráfica semestral e do respectivo preço do gás a ser fixado para o próximo mês, detalhado nos artigos 3º a 17 desse regulamento. Registre-se também a Resolução Normativa número 72 de 2025, que estabelece as regras para o acompanhamento mensal da conta, com dezenas de informações a serem prestadas pela concessionária à agência, de modo a promover o efetivo conhecimento das movimentações e volumes de gás, e também otimizar a análise do ajuste semestral. As interações entre a GERGS e Sulgás estão descritas detalhadamente na informação DRE número 70 de 2026, consistindo, em sua maioria, em requisições de informações e documentos e respostas da companhia sobre as providências requisitadas. Contudo, cabe destacar a reunião entre as equipes da agência e da Sulgás, realizada no dia 6 de julho, conforme ata constante no processo, em que foram tratados os seguintes assuntos resumidamente. A. Menção do ajuste realizado no mês de dezembro de 2025, devido à identificação de inconsistência
de informações de volume distribuído no mês de novembro de 2025. B. Abrangência da metodologia aos usuários do mercado cativo. C. Período inicial da aplicação da nova metodologia. E D. Motivo pelo qual a metodologia considerava a receita não faturada no mês anterior no cálculo do volume atual. Do volume do mês atual. Em resposta, constam na ata os seguintes esclarecimentos da concessionária, abre aspas. Os representantes da concessionária esclareceram em relação ao primeiro ponto que no mês de dezembro foi realizado o ajuste referente à mudança da metodologia de projeção de volume não faturado e deste valor foi descontada a diferença identificada no mês de novembro de 2025. E que estes foram os únicos ajustes realizados no mês de dezembro de 2025. Nos meses de janeiro a abril de 2026, foi realizado apenas o ajuste decorrente da troca de metodologia de projeção de volume não faturado. Quanto ao segundo ponto questionado pela área técnica da GERGS, foi esclarecido que a metodologia de projeção de volume não faturado abrange todos os usuários do mercado cativo. Sobre o terceiro questionamento, foi esclarecido que o mês de novembro de 2025 foi o primeiro mês com as informações disponíveis que permitiu a avaliação da metodologia anterior e o desenvolvimento da atual metodologia de projeção de volume não faturado. Por fim, em relação ao último questionamento, foi esclarecido que no cálculo do volume mensal são apuradas a receita faturada e não faturada do mês corrente, e deste valor é descontado o valor da receita não faturada do mês anterior, visto que esta integra o valor da receita faturada no mês corrente. Fecha aspas. Na sequência, a Sulgás apresentou o ofício 2026/95, com a formalização desses esclarecimentos, que foram requisitados no ofício 34 de 2026, emitido pela DRE, apresentando 3 anexos pertinentes à comparação entre metodologias adotadas para a receita não faturada, a conta gráfica até maio de 2026 e a base de faturamento. Após a instrução processual, a Diretoria de Regulação Econômica apresentou denso parecer na informação DRE número 70 de 2026, da lavra da doutora Kalila Winkler, em que são examinados os preços e volumes de gás, conforme os 6 contratos de suprimento firmados pela Sulgás. Os valores pagos a título de encargo de transporte, rede local e custos de aquisição, com os respectivos documentos comprobatórios. De igual forma, foram examinados os custos de distribuição e a parcela de recuperação. Ao final, a Diretoria de Regulação Econômica recomenda a aprovação do preço de venda do gás no valor de R$ 2,6387 reais por metros cúbicos, da parcela de recuperação no valor de R$ 0,0874 reais por metro cúbico e do preço de venda tarifário do gás em R$ 2,5513 reais por metro cúbico, todos a partir de 1º de agosto de 2026. É o relatório, presidente. Conselheira, nós não temos nenhuma inscrição para a manifestação, então lhe peço para que continue lendo a fundamentação e o seu voto. Certo. Então eu sigo aqui da fundamentação. Conforme já mencionado, este processo tem por objetivo promover a aprovação do preço da molécula do gás, em decorrência da aplicação do instrumento regulatório setorial, que possibilita a realização de ajustes das variações do preço do gás e do transporte, em função de peculiaridades do mercado de gás, fortemente influenciado pela conjuntura internacional, além de variáveis do mercado interno.
O processo revela minuciosa análise realizada pela Diretoria de Regulação Econômica em relação ao custo de aquisição e ao custo de distribuição do gás. O custo de aquisição do gás é formado pelas seguintes rubricas: A, preço da molécula; B, volume do gás; C, encargo de capacidade; D, encargo de transporte; E, estoque; F, rede local; e G, outros custos de aquisição. Apresentado esse elenco de rubricas, cabe passar ao exame de cada uma delas, ainda que de modo sucinto. Conforme dispõe o artigo 2º, inciso 52 da Resolução Normativa número 72 de 2025, o preço do gás regular adquirido expressa o valor em reais por metro cúbico referente à molécula e ao transporte de gás faturado pelos supridores à concessionária em cada um dos contratos de suprimento. No período em exame, a Sulgás registrou 6 contratos de suprimento. A DRE esclarece o seguinte no parecer acima referido. Abre aspas. O preço do gás é definido em cada contrato de suprimento e se difere conforme o tipo de gás, isto é, se é gás regular, regular com mecanismo de performance, regular com incentivo à demanda, de oportunidade, gás com incentivo de custo de oportunidade ou de ultrapassagem. A composição dos preços considera o valor para a molécula de gás e o seu respectivo transporte. Na parcela da molécula, são considerados, em geral, variáveis como a porcentagem do Brent fixada no contrato de suprimento, o valor do Brent, a taxa de câmbio e o fator de conversão. A parcela de transporte apresenta diferenças substanciais entre os principais fornecedores, a Galp e a Petrobras, mas em ambos os casos o valor está associado ao transporte da molécula. Esclareça-se que o gás de ultrapassagem foi adquirido no período de janeiro a março de 2026 pela concessionária, conforme ordem de prioridade apresentada no processo número 2033, 3900, 256, processo aqui da Gergs. Em primeiro lugar, ocorre a seleção dos contratos com transporte, sob responsabilidade do supridor, e, em segundo lugar, dá-se a seleção de contratos em que há previsão de capacidade de saída. Saliento que o volume e o preço, de acordo com cada contrato de suprimento firmado pela Sulgás, estão discriminados na informação DRE número 70 de 2026. O encargo de capacidade, segundo o artigo 22 da resolução, é a remuneração mínima mensal devida ao transportador em razão dos custos fixos não recuperáveis, associados à reserva de capacidade de transporte, de entrada e ou saída disponibilizada à concessionária. Por seu turno, o encargo de transporte é a remuneração devida ao transportador em contraprestação ao transporte do gás, sendo calculada na forma do respectivo contrato. É o que dispõe o artigo 2º, inciso 25, da Resolução Normativa 72 de 2025. Abaixo apresento as tabelas referentes a esses dois encargos. Então, aqui, no voto, apresento essas duas tabelas, que consta também na informação DRE, e prossigo. O estoque de gás refere-se à molécula na rede de distribuição, sendo referido com o valor em reais, como estabelece o artigo 52, inciso 26, da Resolução Normativa número 72 de 2025. Não foi apontado estoque de gás pela concessionária. A rede local, por sua vez, no caso específico, é aquela que abastece o município de Lajeado. A rubrica referente aos outros custos de aquisição corresponde, conforme afirmado pela DRE na informação 70 de 2026, aos valores relacionados a encargos de balanceamento, encargos de capacidade de meses anteriores e arredondamentos.
Por seu turno, o custo total do gás e do transporte adquirido é definido pelo artigo 52, inciso 18, da Resolução 72 de 2025, como o valor em reais resultante da soma entre o montante do gás regular adquirido, o montante de gás de ultrapassagem adquirido, o montante de gás de oportunidade adquirido, o encargo de capacidade total, o encargo de transporte total, o estoque de gás, a rede local e outros custos associados à aquisição de gás e seu transporte, que eventualmente ocorrerem. O custo unitário do gás e do transporte adquirido é o valor em reais por metro cúbico correspondente à divisão entre o custo total do gás e do transporte adquirido e o volume de gás total adquirido, como dispõe o artigo 2º, inciso 19 da Resolução Normativa 72 de 2025. A Diretoria de Regulação Econômica elaborou a tabela, então, com a composição dos custos de aquisição dos meses de dezembro a maio de 2026, está, né, tanto na informação quanto no voto. Em relação a essa tabela, é de ser ressaltado o incremento de maio em relação aos meses anteriores, devido ao impacto do Brent ocorrido em razão do cenário internacional, em especial pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O custo de distribuição é o valor resultante da soma entre o custo do gás regular distribuído, o custo do gás de ultrapassagem distribuído e outros eventuais custos de distribuição, como define o artigo 2º, inciso 17 da Resolução 72 de 2025. O custo do gás distribuído, por sua vez, resulta da multiplicação do preço de venda do gás fixado pela Agergs e o volume de gás regular distribuído aos usuários do mercado cativo, como estabelece o artigo 2º, inciso 16 da resolução sempre referida, que é a 72 de 2025. Ponto que merece destaque é a alteração pela Sulgás da metodologia relacionada aos volumes de gás distribuído, em especial aqueles relacionados à receita não faturada. Em resposta ao questionamento da Diretoria de Regulação Econômica, a concessionária esclareceu o seguinte no ofício 2026 de 95, né, referindo-se ao anexo 1, integrante dessa manifestação. Abre aspas. Da análise do anexo 1, verifica-se que o volume distribuído apurado pela metodologia anterior superou o volume medido do mercado cativo, em aproximadamente 401 mil metros cúbicos, enquanto o apurado pela metodologia atual situou-se cerca de 620 mil metros cúbicos abaixo desse mesmo referencial. Embora ambas as metodologias apresentem diferenças agregadas de magnitude semelhante quando comparadas ao volume medido, tais diferenças decorrem de premissas metodológicas distintas. Na metodologia anteriormente adotada, a apuração da receita não faturada era composta por dois elementos distintos. A estimativa dos volumes ainda não faturados ao encerramento de cada competência, e com a receita não faturada provisória, e 2, uma parcela complementar, chamada receita não faturada complementar, implementada durante o período de implantação e estabilização do novo ERP. Enquanto a receita não faturada provisória tinha por finalidade estimar os volumes correspondentes ao consumo já realizado e ainda não faturado, a receita não faturada complementar possuía caráter transitório e era utilizada como mecanismo adicional de compatibilização do balanço energético, considerando as diferenças observadas entre os volumes comprados e distribuídos. Já na metodologia atual, a estimativa da receita não faturada é realizada diretamente, a partir das informações individualizadas de faturamento e medição disponíveis para cada usuário ou agrupamento de usuários.
A metodologia considera o histórico mais recente de faturamento, as datas de medição e o período efetivamente faturado para estimar os volumes correspondentes aos dias ainda não faturados ao encerramento de cada competência, sem a utilização de componentes complementares de ajuste. Fecha aspas. A Diretoria de Regulação Econômica acolheu a justificativa da concessionária, corroborando a qualificação da nova metodologia para o processo. Contudo, não acolheu a DRE o ajuste de volume realizado pela Sulgás no mês de dezembro de 2025, uma vez que tal medida acarretaria distorção na conta gráfica. Além disso, destacou a diretoria que a resolução normativa estabelece os prazos nos quais as informações do volume devem ser prestadas e realizados os ajustes. No caso em questão, a DRE, expressando o que dispõe o artigo 11, inciso 3 dessa resolução, afirma que a análise dos dados ocorreu para o período de 1º de dezembro do ano anterior a 31 de maio do corrente ano, o que impede o ajuste referente ao mês de novembro de 2025. Ou seja, trata-se do fenômeno da preclusão da atuação regulatória para a consideração do volume de novembro de 2025, no período acima referido. Abaixo, segue a tabela em relação aos volumes distribuídos segundo a classe de usuários. Então, aqui tem uma tabela bastante completa para a classe de usuários, né, para cada classe, desde dezembro a maio de 2026. Também o volume de gás regular, volume de gás de ultrapassagem e volume de gás total. Prosseguindo-se, cumpre passar para o exame da parcela de recuperação, que é o valor em reais por metro cúbico, inserido na tarifa média, para equalizar o saldo acumulado da conta gráfica, visando a devolução à concessionária ou aos usuários, calculado pela divisão entre o saldo acumulado da conta gráfica e o volume de gás total projetado para o semestre subsequente. E, em casos extraordinários, do trimestre subsequente, e posteriormente multiplicado por -1, como dispõe o artigo 2º, inciso 43, da Resolução 72 de 2025. Cabe referir ainda que a taxa de ultrapassagem que incide sobre a parcela de recuperação é 1,7 para todos os contratos de suprimento. Chega-se, então, ao saldo mensal da conta gráfica, ao saldo atualizado da conta gráfica e ao saldo acumulado, que constituem conceitos regulatórios setoriais constantes do regulamento em comento, referidos ao final do voto com a seguinte tabela. Então, eu reproduzo aqui a tabela também da informação da DRE em relação à parcela de recuperação. Ainda em cumprimento ao regulamento da conta gráfica, apresenta-se a projeção do volume a ser distribuído ao mercado cativo. É preciso que a agência a estabeleça com base nos critérios do artigo 22 da Resolução 72 de 2025. E aqui, então, tem também, novamente, uma tabela com o valor projetado para cada classe, industrial, veicular, residencial, comercial, cogeração, geração e climatização, do período de junho a novembro, com a respectiva soma. Assim, com o valor do saldo acumulado da conta gráfica em maio de 2026, no valor de R$ 197.191,81 e do volume de gás projetado para o semestre subsequente, totalizando R$ 116.631.986 metros cúbicos, a DRE chegou ao valor de menos 0,0874 por metro cúbico, reais por metro cúbico, a título de parcela de recuperação. Realizou-se também, em cumprimento ao artigo 16 da resolução, a atualização do preço do gás de acordo com o volume de cada contrato, resultando a média desse preço para cada mês a partir de junho de 2026. Dessa forma, a DRE chegou ao preço de venda médio para o período de junho a novembro de 2026, que é de R$
R$63,87 por metro cúbico. Então, tem nova tabela ali demonstrando o preço de venda do gás por mês, né, mensal, desde junho até novembro. E com isso, presidente, eu posso passar o voto? Por favor. Diante do exposto, em cumprimento à Resolução Normativa número 72 de 2025, voto da seguinte forma: aprovar o preço de venda do gás no valor de R$ 2,6387 metros cúbicos a partir de 1º de agosto de 2026, aprovar a parcela de recuperação no valor de menos R$ 0,0874 por metro cúbico a partir de 1º de agosto de 2026, aprovar o preço de venda tarifário do gás no valor de R$ 2,5513 por metro cúbico, né? E a partir também de 1º de agosto de 2026. Determinar à concessionária o encaminhamento das novas tabelas tarifárias à agência para conferência pela Diretoria de Regulação Econômica no prazo de até 10 dias e determinar à Diretoria-Geral a publicação na aba específica do gás, constante no site da GERGS, da conta gráfica e da resolução decisória deste processo. Então, este é o voto, conselheiros, presidente, e quero parabenizar aqui o denso trabalho, árido para quem é de humanas, né? Não é fácil, e cumprimentar, então, a diretoria, o diretor Ricardo e a economista Kalila Winkler, que se dedicou a esse processo com intenso diálogo com a concessionária, né? Eu vi que houve várias reuniões e creio que de uma forma muito positiva. Certo. Obrigado, conselheira Luciana. Passo ao conselheiro Lucas Fur para a revisão. Obrigado, conselheiro presidente. Em seu nome, cumprimento a todos. Irei proceder, então, à leitura da revisão. Tendo revisado o relatório, confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pela conselheira relatora, acompanhando o seu voto. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Abro nesse momento para alguma eventual discussão sobre o assunto. Pergunto ao conselheiro Giuliani se tem algum comentário. Eu, da minha parte, não tenho nenhum aqui. Só para o voto. Só reforço os cumprimentos da conselheira Luciana às equipes técnicas que trabalharam com afinco, né, em diálogo com a concessionária, para chegarmos nessa aprovação que foi inclusive bastante célere, né, dentro do possível aqui, com as nossas dificuldades de pessoal que temos, né, demos prioridade ao processo e conseguimos, então, trazer hoje aqui para a plenário. Desculpe, conselheiro, eu acabei lhe interrompendo, Não, passamos diretamente para a votação. Para o voto. Perfeito. Então, eu inicio aqui votando, acompanhando integralmente o voto da conselheira Luciana. Conselheiro Giuliani, como vota? Presidente, fazendo a ressalva no que se refere ao tema da preclusão regulatória, tendo em vista a sua inconsistência jurídica, eu acompanho a relatora com esta ressalva por conta de consequências futuras que isso possa trazer. E só mais uma questão, eu acho que a gente, quando houver trabalho na casa que não seja com afinco, nós temos que falar, né? Porque eu tenho como premissa que todo o trabalho da casa é feito com dedicação e afinco. Porque se a gente num processo fala e no outro não fala, é porque em algum não houve. Mas eu entendo que os técnicos trabalham bem, inclusive por terem se concursado para isso. Certo. Então, ficamos com uma votação que só não foi unânime pela ressalva, né, enquanto a questão da preclusão. Então, por favor, peço à assessoria que faça constar isso na ementa. E, então, de qualquer forma, fica aprovado o voto da conselheira Luciana, né, com os novos preços de venda, né, e preço de venda do gás, preço de parcela de recuperação, a parcela de recuperação e o preço de venda tarifário, que no final, resultando entre os dois, fica em R$ 2,5513 por metro cúbico, a partir do dia 1º de agosto de 2026. Então, encerramos esse processo e passamos para o próximo item da pauta, que é o item 1.2, análise do processo 002012 3900
268, que trata de termo aditivo a contrato de suprimento de gás natural entre Sulgás e Petrobras. Conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheiro revisor Lucas Fur. Conselheiro Ricardo Giuliani, então lhe passo a palavra para a leitura do seu relatório, por favor. Obrigado, presidente. Ementa, gás canalizado, aditivo número 8 ao contrato de compra e venda de gás natural MG 224-2034, Sulgás Petrobras. Inclusão de mecanismo temporário de piso e teto ao indexador Brent na parcela de molécula. Natureza do ato, homologação. Não aprovação em sentido estrito, artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual 15648 de 2021. Manifestações convergentes da DGIP, DRE e Procuradoria Setorial. Voto pela homologação. O relatório trata o presente processo do aditivo número 8 ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme inflexível NMG 2024-2034, celebrado entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, e a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, em 31 de agosto de 23, com início de fornecimento fixado para 1º de janeiro de 24. Ao contrato originário sucederam-se 7 aditivos celebrados entre 28 de outubro de 24 e 27 de março de 26, alheios ao presente exame, que permanecem rígidos. Por meio do ofício Sulgás número 2026-0096, de 9 de julho de 26, a concessionária submeteu à agência minuta de contrato aditivo número 8, cujo objeto se restringe à inclusão de itens 6.5 e 6.6 na cláusula 6ª do contrato, atinente ao preço do gás. O mecanismo introduzido fixa limites de variação para a cotação do Brent utilizada no cálculo da parcela da molécula. Teto de $85 por barril para o período entre agosto de 26 e janeiro de 27 e piso de $61 por barril para o período entre fevereiro de 27 e janeiro de 29. Nos termos da cláusula 1ª do instrumento, a vigência inicia-se na data da assinatura e a produção de efeitos remete a 1º de agosto de 26 ou ao 1º dia do mês subsequente à assinatura, o que ocorrer por último. As demais disposições contratuais permanecem ratificadas sem alteração de modalidade, prazo, volumes ou obrigações de fornecimento. A distribuidora justificou a urgência do retorno deliberativo solicitado entre os dias 20 e 28 de julho, sob argumento de que a postergação do exame comprometeria a vigência do instrumento a partir de 1º de agosto, com reflexo sobre o custo de aquisição da molécula e sobre a modicidade tarifária. Diante da urgência invocada, o diretor-geral, pelo encaminhamento 228/2026, determinou a remessa simultânea do processo à Diretoria de Energia, Gás e Iluminação e à Procuradoria Setorial. A DGIP manifestou-se pelo memorando 59, subscrito por sua área técnica e referendado pelo diretor Alexandre, no qual assentou não terem sido identificados, no âmbito de sua competência técnica e regulatória, aspectos impeditivos da celebração do aditivo número 8. A diretoria ressalvou os impactos econômicos inerentes à alteração contratual, reafirmando que a gestão da operação permanece por conta e risco da distribuidora e que o instrumento resulta de negociação livre entre as partes. Pelo encaminhamento 2309 de 26 DG, o processo foi remetido à Diretoria de Regulação Econômica, que se manifestou pela informação 72 de lavra da sua área técnica. A DRE concluiu favoravelmente a aprovação do aditivo por entender que a alteração se restringe à metodologia de precificação de parcela de moléculas sem repercussão sobre modalidade, prazo, volumes e demais condições contratuais, ressalvados da avaliação de seus efeitos econômicos nos processos tarifários pertinentes. A Procuradoria Setorial, informação 19826, examinou a competência da agência para o controle prévio dos contratos de suprimento e seus aditivos, à luz do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 15648 de 21, e concluiu pela regularidade jurídica do aditivo número 8, por observar os limites do objeto declarado e não promover alteração das demais cláusulas contratuais. As conclusões foram acolhidas pela coordenação da Procuradoria Setorial no acolhimento PSE 166. Instruído o processo com a manifestação de GPDR e PSE, o diretor-geral determinou o encaminhamento número 2415 e ao Conselho Superior para deliberação, reiterando a urgência solicitada pela concessionária. Sorteado esse processo, em 17 de julho, coube a relatoria a esse signatário, revisão conselheiro Lucas. É o relatório, presidente.
E também não temos inscrição para manifestação, então lhe peço que continue lendo a fundamentação e o seu voto. Da distinção entre homologação e aprovação. Convém, antes do exame do mérito, fixar a premissa terminológica sobre a qual essa relatoria já teve oportunidade de se manifestar em processos anteriores. Aprovação e homologação não são sinônimos, ainda que a praxe administrativa, inclusive nos expedientes desse processo, os empregue de modo intercambiável. A aprovação é ato pelo qual a autoridade examina o mérito de outro ato, próprio ou alheio, emitindo juízo de conveniência e oportunidade, que pode anteceder ou suceder sua prática. Nela dispõe aquele que aprova a margem para negar o seu assentimento, por razões que extrapolam a estrita legalidade, sopesando a adequação da medida aos fins que persegue. A homologação, diversamente, é ato de controle a posteriori, de natureza declaratória e vinculada, pelo qual a autoridade confere eficácia a negócio jurídico já formado por terceiros, restrito ao exame de sua conformidade com a ordem jurídica vigente, sem imiscuir-se no juízo de conveniência que presidiu sua celebração. A distinção não é acadêmica, repercute diretamente sobre a extensão do controle exercido por este Conselho e sobre os limites da própria deliberação. No caso em exame, a escolha dos parâmetros comerciais, os valores de piso e teto, os períodos de cada banda de variação, resultou de negociação conduzida livremente entre Sulgás e Petrobras, como reconhece a própria VGIP, ao registrar que, aspas, o aditivo número 8 é negociado livremente entre as partes, fecha aspas, e que, aspas, a gestão da operação é de conta e risco da distribuidora, fecha aspas. Não compete à agência substituir-se à concessionária no juízo sobre a conveniência econômica de parâmetros pactuados, tarefa que a legislação de regência reserva da autonomia negocial da distribuidora, sujeita esta, por sua vez, ao escrutínio dos processos tarifários próprios. Compete à agência, isso sim, verificar se o instrumento observa os limites da Lei Estadual 15.648 de 21 e se preserva a modicidade tarifária e o equilíbrio da concessão. Tratando-se, portanto, de controle de legalidade sobre negócio jurídico perfeito entre as partes contratantes. A hipótese qualifica-se como homologação. É esse, a propósito, o enquadramento correto do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 15.648, ainda que o dispositivo e os expedientes do processo se valham da expressão, aspas, pré-aprovação, fecha aspas. Cuida-se de condição de eficácia externa ao contrato e não de partilha de mérito sobre o seu conteúdo comercial, do objeto do aditivo e da sua compatibilidade com o marco regulatório. Eu quero café. O artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal reserva aos estados a exploração dos serviços locais de gás canalizado diretamente ou mediante concessão. A Lei Estadual 15.648 concretiza esta competência no âmbito do Rio Grande do Sul. Em seu artigo 8º, impõe à concessionária a obrigação de celebrar contratos de suprimentos suficientes ao atendimento do mercado cativo, condicionando a eficácia de tais contratos e de seus aditivos à submissão prévia à agência. O aditivo número 8 possui objeto estritamente delimitado, a inclusão dos itens 6.5 e 6.6 da cláusula 6ª do contrato NMG 2024-2034, instituindo um mecanismo temporário de piso e teto para a cotação do Brent na formação da parcela de moléculas. As demais cláusulas do contrato, inclusive as relativas a volume, prazo e mobilidade e modalidade de fornecimento, permanecem inalteradas por força da cláusula 4ª do próprio instrumento. A medida aguarda pertinência com o marco regulatório tarifário. O artigo 45 da Lei 15.648 contempla, entre as formas de reposicionamento tarifário, a aplicação do instrumento que acompanha as oscilações do preço do gás, subsidiado por estudos de matriz de risco, previsão que dialoga com a lógica de bandas ora instituída. O artigo 40 e 41, ao exigir a modalidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro como vetores da formação da tarifária, encontra no mecanismo instrumento de contenção e de custos. A medida guarda pertinência com o marco regulatório
tarifário. O artigo 45 da Lei 15.648 contempla, entre as formas de reposicionamento tarifário, a aplicação de instrumentos que acompanham as oscilações no preço do gás, subsidiado por estudo de matriz de risco, previsão que dialoga com a lógica das bandas ora instituídas. Os artigos 40 e 41, ao erigirem a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro como vetores na formação tarifária, encontram no mecanismo instrumento de contenção de picos de custo, que em contrato firme e inflexível, modalidade que não permite a Sulgás ajustar o volume retirado em resposta às oscilações de preço, não encontrariam de outro modo válvula de escape. O piso e o teto negociados operam, nesse sentido, como medida de prudência compatível com a diretriz de segurança energética, artigo 3º, inciso 1º da mesma lei, dos posicionamentos das diretorias e da procuradoria setorial. As unidades técnicas da agência convergem quanto à regularidade do instrumento. A DGIP, no memorando 59, não identificou, no âmbito da sua competência técnica e regulatória, óbvia a celebração do aditivo número 8, circunscrevendo sua ressalva aos impactos econômicos inerentes a qualquer inovação na fórmula de preços, favoráveis ou desfavoráveis, a depender do comportamento futuro do brand, e reafirmando o caráter comercial da negociação e a alocação do risco à distribuidora. A DRE, pela informação 72, manifestou-se favoravelmente à aprovação do aditivo, por entender que as alterações se restringem à metodologia de precificação da molécula, sem impacto sobre as demais condições contratuais, ressalvada a avaliação de seus efeitos econômicos nos processos tarifários cabíveis, a qual não antecipa juízo. A Procuradoria Setorial, pela informação 198, acolhida por sua coordenação no acolhimento 166, conclui pela regularidade jurídica do instrumento, por observância aos requisitos do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 15.648, de 21, e por sua restrição ao objeto declarado. Não há, portanto, divergência entre as manifestações que instruem o processo, todas convergentes quanto à ausência de óbice à homologação, e todas atentas, cada qual, segundo sua competência, à distinção entre o juízo técnico e econômico, que remanesce aos processos tarifários próprios e o controle de legalidade ora exercida. Ao voto, senhor presidente. Sim, por favor, conselheiro. Dispositivo. Diante do exposto e considerando a regularidade formal do aditivo número 8 ao contrato de compra e venda do gás natural NMG 2024-2034, celebrado em Sulgás e Petrobras. 2. Manifestação técnica favorável de GIP. 3. Manifestação favorável de DRE quanto à metodologia de precificação adotada. 4. Conclusão da Procuradoria Setorial pela regularidade jurídica do instrumento acolhida por suas coordenadorias. E 5. A urgência decorrente do marco de produção de efeitos fixado para 1º de agosto de 26. Voto pela homologação do aditivo número 8 do contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme e flexível, NMG 2024-2034, celebrado entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás e Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, nos termos da minuta encaminhada pelo ofício Sulgás 2026-0096, ressalvada à Diretoria de Regulação Econômica a avaliação dos efeitos econômicos do mecanismo nos processos tarifários cabíveis. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Passo a palavra para o conselheiro Lucas Fur para a revisão. Perfeito, muito obrigado, conselheiro presidente. Então, item 4 da revisão, tendo revisado o relatório, confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator nos itens 2.2, 2.3, convergindo quanto à validação do instrumento contratual sob análise, porém, voto distintamente no item 2.1. Em observância ao princípio da colegialidade, que orienta a atuação dos órgãos decisórios colegiados e prestigia a coerência e a estabilidade da atuação institucional deste Conselho Superior, estando adequado acompanhar o entendimento já consolidado por este colegiado no processo número 21.50.3900.250, naquela oportunidade, ao apreciar controvérsia substancialmente semelhante envolvendo minuta contratual apresentada pela mesma concessionária, o Conselho promoveu debate acerca
da natureza do ato regulatório praticado pela Gergs, firmando compreensão no sentido da natureza de aprovação da minuta contratual e não de homologação. Assim, em homenagem à deliberação colegiada anteriormente estabelecida e em prestígio à coerência decisória, voto pela aprovação do aditivo número 8 ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme e flexível NMG 2024-2034, celebrado entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás e Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, nos termos da minuta encaminhada pelo ofício Sulgás 2020-96, ressalvada a Diretoria de Regulação Econômica a avaliação dos efeitos econômicos do mecanismo nos processos tarifários cabíveis. Presidente, portanto, apenas para esclarecer que entendo que a própria lei da Gergs de dezembro de 2024 inovou sobre as competências da Gergs e os atos administrativos e atos regulatórios que nós temos competência e que deixamos de ter e passamos a ter. E acho que isso no processo ainda estamos, inclusive com o nosso regimento interno em discussão, né, com vistas ao encaminhamento. Então, acho que existe sim uma mudança, né, uma transição da casa onde competências e atos, né, nós precisamos refletir sobre os nossos atos e sobre as competências da casa, de modo que naquele momento, então, o colegiado entendeu pela aprovação, motivo pelo qual estou aqui divergindo do conselheiro Giuliani para que a gente estabeleça como aprovação e não homologação, sem prejuízo dos futuros debates que esta casa precisa fazer sob o ponto de vista do alcance de suas competências e limitações também das nossas competências, que eu acho que é um momento que a casa precisa, né? Estamos, né, à luz do regimento e outros tantos processos, a cada vez buscando amadurecer mais para que compreendamos o papel da Gergs, né? Então, desta forma é como voto, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Abro então para discussão, só comentando, né? Esse é um assunto que realmente já discutimos não só nesse processo, mas em outros que vieram depois, e temos uma predominância no colegiado no sentido de aprovação desses atos e não homologação, com todo respeito à jurisprudência e o conhecimento do conselheiro Giuliani. Então, hoje é o que nós temos, mas temos o tema de casa de evoluir, né, em relação a isso, até para termos uma uniformidade em relação às nossas decisões aqui. Conselheira Luciana, algum comentário? Não. Não? Então, passamos à votação. Eu acompanho, então, o voto do conselheiro revisor, Lucas, né, no sentido de aprovar o aditivo. Conselheira Luciana, como vota? Também, aprovar, entendo que é o ato administrativo regulatório adequado. Perfeito. Sem retirar mérito nenhum Sim. do trabalho realizado aqui pelo conselheiro Giuliani, muito bem, o relatório muito bem sustentado, muito fundamentado, perfeito. Realmente é uma divergência que nós temos aqui, que temos que amadurecer, como disse o conselheiro Lucas, né? Inclusive para fazer constar no nosso regimento que está sob reavaliação. Então, acho que é um ponto importante aqui. Então, aprovamos por maioria, né? Quer dizer... No conjunto, neste item 2.1 por isso, maioria, nos demais unânime, penso. Exatamente. Aí, então, solicito a assessoria que faça a redação da nossa resolução, né, nesse sentido, de acordo com o colocado aqui no voto de revisão do conselheiro Lucas. Pois não, conselheiro Giuliani? Para facilitar a vida da assessoria, eu vou, para efeitos de consignação do voto e evitar no relatório, blá, blá, blá. A minha opinião, ela está expressa, está nos autos, está colocada em outros processos, então. Então, se trabalhe, conselheiro, nos termos do seu voto, né, trazendo a expressão aprovação diante das ressalvas feitas por Vossa Excelência, né, e pelo conselheiro Lucas, e a gente pode consignar a unanimidade no processo. Eu adiro a proposta do conselheiro Lucas, porque entendo que há uma ressalva, do meu ponto de vista, relevante, que permite a transição, né, respeitosa na casa para uma discussão que precisa ser feita, né? E esta base de voto que traz o conselheiro Lucas, a mim agrada e, portanto, senhor presidente, adiro a posição trazida pelo conselheiro Lucas, modificando tão somente a expressão homologação por aprovação, com as ressalvas todas que estão escritas e a convicção que todos sabem que tem. Perfeito. Então, podemos considerar que houve uma aprovação por unanimidade da aprovação do aditivo, né, conforme colocado aqui na alteração, inclusive, do seu voto pelo conselheiro Giuliani. Então,
Obrigado. Passamos para a sequência da pauta. As matérias eram essas duas, né, ambas envolvendo a Sulgás. Então, agradecemos aqui a presença, né, da Carolina Bahia, do Guilherme Hesler, que se quiserem continuar acompanhando, fiquem à vontade aqui. E passamos então ao item 2, comunicações. 2.1. A diretoria-geral informa que a análise efetuada pela DGIP nos termos e condições gerais para a contratação de compra e venda de gás natural de curto prazo celebrados entre a Sulgás e a empresa JF S.A. concluiu que as alterações efetuadas foram atualizações e correção pontuais. Atualizações e correção pontuais, não havendo prejuízo quanto à minuta aprovada. Encaminha o expediente para conhecimento do atendimento às determinações contidas na resolução decisória 854 de 2025, processo 000-702-3900-250. Peço aqui para o nosso diretor-geral adjunto, Vinícius Ilha, fazer um breve comentário aqui em relação a essa informação. Perfeito, obrigado, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais conselheiros, a conselheira Luciana, e cumprimento também aqui a representação da Sulgás, em nome da qual cumprimento todos os demais colegas aqui de fora e de dentro da casa que se fazem presentes, bem como aqueles que nos acompanham online. De fato, em dezembro, né, foi aprovada uma minuta de termos e condições gerais para a contratação de compra e venda de gás natural de curto prazo entre a Sulgás e a empresa JF S.A. Em julho deste ano, então, dia 4 de julho, a Sulgás encaminhou, né, o documento, os termos e condições gerais assinado, né, para cumprimento, então, do disposto no artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 15.648 de 2021. A DGIP fez análise, então, desse termo assinado e concluiu que as alterações foram atualizações e correções pontuais, não havendo prejuízo quanto à minuta aprovada. Dessa sorte, então, a diretoria-geral encaminhou o presente para conhecimento e deliberação pelo Conselho. Obrigado. Certo. Obrigado, diretor Vinícius. Algum comentário aqui dos colegas conselheiros? Ok. Tranquilo. Então, item 2.2. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo 00177739002338, que trata de requerimento de exclusão de compensação financeira pela Corsan referente ao evento no município de Encantado. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheira revisora Luciana Luz de Carvalho. Processo 002012-39002668, que trata de termo aditivo a contrato de suprimento de gás natural entre Sulgás e Petrobras. Conselheiro relator Ricardo Juliano Neto, conselheiro revisor Lucas Fur, acabamos de aprovar aqui. Processo 001254, para ver como foi célere, né? Foi deliberado antes de comunicado. Então. Processo 001254-3900-243, que trata de metodologia para quantificação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da Rota de Santa Maria em razão de aumento extraordinário dos preços de insumos, conforme artigo 2º da Resolução Decisória 751 de 2024. Conselheira relatora Luciana Luz de Carvalho, conselheiro revisor Lucas Fur. Item 2.3, o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a AIAMU, Johnny Hassich, parabeniza o conselheiro presidente Marcelo Spilk pela excelente entrevista concedida a 0 hora, qual foram apresentados com clareza e responsabilidade, desafios e perspectiva da GERGS. Ok, agradecemos o ofício recebido da AIAMU. Item 2.4. Conselheiro presidente informa que acolheu a informação PSE 196/2026, determinando o prosseguimento do processo sob a relatoria, conforme a distribuição ocorrida em 22 de junho de 2026, processo 000-600-3900-257. Esse é um processo que trata das promoções da casa aqui, né? Então, só para contextualizar, na sessão ocorrida, se não me engano, em 24 de junho, foi no final de junho, o conselheiro Giuliani levantou uma questão de ordem, né, quanto à questão de eventual imparcialidade da relatora, a conselheira Luciana, e então o parecer da Procuradoria, sim, parcialidade, perfeito. Sim,
Então, e aí eu vou rapidamente aqui só um resuminho aqui, né, que a PSE colocou na sua informação, que o impedimento destina-se a preservar a imparcialidade, que eu estava lendo aqui e acabei me confundindo. O impedimento destina-se a preservar a imparcialidade quando o agente público possui interesse específico e individualizado na decisão administrativa, situação que não se confunde com a participação na edição de atos normativos gerais e abstratos, cujos efeitos alcançam indistintamente todos os integrantes da carreira jurídica a que se destinam. E ainda mais adiante, nos termos do regimento interno da GERGS, compete ao relator examinar a matéria, conduzir a instrução e submeter o voto ao Conselho Superior. Então, a decisão é uma decisão colegiada e resulta da manifestação da maioria simples de seus integrantes. O caráter colegiado da decisão afasta por si só o risco de comprometimento da imparcialidade ou influência indevida de um único membro sobre o desfecho normativo e conclui, então, que ante o analisado, a Procuradoria conclui pela inexistência de impedimento a macular a relatoria da conselheira Luciana Luz de Carvalho, dada a ausência de interesse pessoal individualizado, incompatível com a natureza geral e abstrata da norma interna em elaboração. Então, conforme conversamos hoje pela manhã em reunião administrativa, eu estou dando um despacho nesse processo para que haja continuidade e que o processo fique, então, sob a relatoria da conselheira Luciana. Obrigada aí pela comunicação, acho que é importante, presidente. E a informação da PSE foi na linha da minha manifestação preliminar aqui nesta sessão. E então vamos seguir com o processo, dando a sua tramitação que o regimento requer. Perfeitamente, eu também na sessão acho que me manifestei, né, dizendo que entendia não haver problema, mas claro que para maior segurança, o conselheiro Juliano levantou uma questão de ordem, acho que é importante a gente esclarecer, temos agora uma segurança maior, né, com a Procuradoria tendo se manifestado e damos continuidade ao processo. Passamos então ao item 3, convites. Item 3.1. A Ordem dos Advogados do Brasil, a ABRS, e a Caixa de Assistência de Advogados do Rio Grande do Sul convidam para a solenidade de boas-vindas da Cidade da Advocacia 2026 a realizar-se a partir das 18h30 no dia 4 de agosto no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre. Sim. 3.2. Convite para o webinário Lista Positiva, Procedimentos e Orientações às ERIs, Entidades Reguladoras Infranacionais, realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, no dia de hoje, às 14h30, das 14h30 às 17h. Então, o evento já é iniciado. Conselheiro Marcelo, Pois não. Perdão, interromper. O evento número 1, ali, o 3.1 da OAB, é um evento bem interessante da Cidade da Advocacia. Eu não sei se nós podemos analisar a ideia de ter uma representação da casa. Eu não sei se Vossa Excelência pretende estar presente como presidente, né? Ou, enfim, se a gente pode... Eu particularmente tenho interesse, né? Perfeito. Ir nesse evento. Pois é, combinamos então, conselheiro Lucas, depois podemos ir, e os dois, ou o senhor pode comparecer, representando a agência. Tá, perfeito. Então, o item 3.2 já li, é esse da ANA, que está acontecendo nesse momento. 3.3. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS-RS, e a Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos, a PSG, convidam para o 13º Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental, SICA 2026, a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de setembro, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Então, esse também temos bastante tempo, né, divulgar aqui para toda a casa, para quem tiver interesse de participar. Item 3.4. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargadora Maria de Lourdes Galvão Bracini de Gonzales, convida para a solenidade comemorativa aos 30 anos da urna eletrônica, bem como para o lançamento do livro impresso 1996. O Rio Grande do Sul entra na era da urna eletrônica, a realizar-se no dia 18 de agosto, às 14h, no plenário do TRE em Porto Alegre. Esse também podemos, até lá, definir também quem pode fazer a representação da agência no evento. 3.5. A Abrace Energia convida para o Gas Connections, evento de negócios, a realizar-se no dia 25 de agosto, às 10h, no Tivoli Mofarrege São Paulo Hotel, em São Paulo. Também, caso alguém tenha interesse aqui, de participar do evento, podemos verificar depois participação. Se algum conselheiro, inclusive, quiser participar, né, aí nós temos que aprovar no conselho. E temos ainda o item 3.6, que é um convite... Perdão. Desculpa, é que aqui eu não tenho. Eu só achei que Vossa Excelência ia passar para o outro ponto, porque eu já tenho um convite aqui. É um convite que o senhor disse que teria, né? Então eu ia justamente lhe passar a palavra, que é um convite da Grampal, né? Isso, exato.
Então, repasso aqui ao presidente, ao conselho, para a Gergs, o evento que ocorrerá da Grampal, o evento que ocorrerá dia 29, amanhã, no campus do Instituto Caldeira, que se chama Transparência Day 2026, Transparência Pública em Sentido Amplo, Governança, Integridade, Participação e Cidades Inteligentes. O evento se inicia às 9h, vai até quase 5 horas da tarde, e tratará sobre LGPD, cibersegurança, papel dos indicadores, fortalecimento de governança e um conjunto de temas, né, interessantes aos municípios, mas não só, mas também interessantes a todos os órgãos públicos, do ponto de vista da transparência. Então, recebi esse convite, acho que um tema bastante pertinente aqui para casa, só para tornar público. Com certeza. Transparência Day, é um evento da Grampal. Não, eu recebi. Não poderia me fazer presente amanhã, mas trouxe aqui para casa, caso alguém possa representar. Ok, então a gente verifica se... Temas de governança, transparência. Não, muito boa. Isso. Sim. Com certeza. Então, acolho a recomendação do conselheiro Juliane, então, diretor Vinícius, né, se puder alguém participar. Um dos conselheiros tenha? Não? Então, vencemos a nossa pauta. Agradeço a presença de todos. Desejo a todos uma boa tarde, uma ótima semana.